Boa tarde, amigos board gamers, bem-vindos à Curious Box. Mais uma vez, cá estamos, mais uma entrevista deste novo ciclo de entrevistas que vocês têm acompanhado aqui no canal. Hoje temos aqui dois convidados muito especiais. São dois autores portugueses, trabalham em conjunto e têm aí uma série de já dois jogos lançados e mais alguns para sair. Estamos a falar do Zé Carlos Santos e do Luís Costa, mais conhecidos como Rola e Costa, que estão aqui na Curious Box. Muito obrigado por se terem juntado aqui ao canal. Obrigado, Pedro. Ora bem, nós temos já aqui muito material para falar, mas antes, a primeira coisa que eu vos queria perguntar é sobre as vossas origens aqui no mundo dos jogos de tabuleiro. Como é que vocês se interessaram por este mundo? Como é que chegaram? Como é que se conheceram? Se já se conheciam antes, se não se conheciam antes? E como é que começaram a trabalhar juntos? Não, nós conhecemos por causa dos jogos, precisamente. Eu tinha o Spiel Portugal, que a maior parte das pessoas penso que conhecerão. Começámos por ser o núcleo duro, eu, o Paulo, o Nuno, o Carlos e na altura um amigo que era o Luís Mexia, que também estava connosco, e eu. Juntávamos-nos em casa do Paulo à noite para jogar PlayStation. Jogávamos FIFA não, PES, não FIFA, PES até às tantas da noite, em grupo. E durante muito tempo isso aconteceu, juntávamos em casa dele, jogávamos. Depois, uma vez, o Paulo arranjou uns jogos que vieram de França, o Mediterrâneo, o Catan, e começámos, isto 2000 e pouco, 2002, 2003, por aí, e começámos a ficar muito fãs dos jogos. Todos nós já tínhamos jogado jogos em criança, depois tinha passado, mas estes jogos modernos que não conhecíamos era uma coisa nova. O Catan, foi o El Grande, todos jogos que ficámos encantados. E depois começámos a descobrirmos o BGG e pronto, quando se descobre o BGG as coisas mudam. Na altura também havia o Abre Jogo em Portugal, tinha uma dinâmica diferente, na altura gerido pelo Ricardo Madeira. Tínhamos havia uma concentração havia um núcleo duro, não éramos muitos, éramos 30 ou 40 pessoas que no país, que íamos ao fórum, mas era muito ativo, havia muitos posts sobre jogos, e começámos, e naturalmente surge a Leiria Con, na sequência disto. Vamos por desafio do Manuel Pombeiro, no Abre o Jogo, devíamos arranjar um encontro, encontrarmos todos, e ele é que surgiu com a ideia da Leiria Con e do nome e tudo. E sim, senhora, vamos organizar um encontro. Éramos 30 macacos numa sala do IPJ num sábado à tarde. Foi só isso. E lembro-me que o primeiro jogo que se jogou foi o La Strada, do Martin Wallace. Foi o primeiro jogo que inaugurou as Leiria Cones. Estávamos todos na sala para falar uns com os outros e eu, ok, vamos começar isto. Eu tenho aqui um La Strada, vou abrir na mesa de canto. Quem é que quer jogar? E juntaram-se 3 pessoas comigo e começámos a jogar. O Rola aparece poucas Leiria Cones depois, numa convenção de jogos, julgo que na terceira, para aí, ainda foi logo ou na segunda, ainda foi no IPJ. Sim. E foi curioso, e agora o Rola pega na bola. Sim, e curiosamente o primeiro jogo que eu joguei foi precisamente La Stanza, entre outras pessoas com o Vasco Chita. Mas eu recordo-me, portanto, eu também passei a fase dos jogos de miúdo e passei essa fase numa perspectiva que eu gosto de recordar, eu já sou mais velho que vocês, gosto de recordar que não era propriamente de um meio com posses e, portanto, eu via os jogos à distância, nomeadamente os mais interessantes, como o Petróleo, que me recordo que na altura me fascinava e que eu devo ter jogado 3 ou 4 vezes em casa do amigo. Depois voltei a ter contacto com os jogos na terra deles, na Alemanha, por via de outros carnavais, nomeadamente do escotismo. Fiz amizade com muitas pessoas, uma delas uma pessoa que se tornou um dos meus maiores amigos, que é alemão, e portanto que eu passei a visitar com alguma frequência, e entrei naquele espírito alemão de forma muito natural, nos dias mais invernosos, ou que não saíamos para fazer nada, jogava-se, e portanto joguei Carcassonne e Catan. Aliás, joguei Catan muito cedo, talvez, agora não preciso, mas talvez em 97. Depois, mais tarde, já com a minha família, quando fui
com eles, visitá-los, aí sim jogámos Carcassonne e até jogámos uma versão específica que mais tarde depois também. E então, a partir daí, claro, comecei a tentar perceber se havia hipótese de jogar cá também. Foi quando tomei conhecimento de uma cena qualquer em Leiria que ia ver com jogos. E recordo-me que fui com a minha esposa e com o meu puto, seria bebê ainda, talvez 1 ano, e assim um bocadinho a medo, porque aquilo para mim era, sei lá, uns tipos esquisitos, não será assim uma coisa muito natural. Então, se estivermos a falar em 2006, penso eu que terá sido em 2006, e precisamente estava um grupo de pessoas à entrada do IPJ, uma delas grande, que me veio receber logo de braços abertos. Epá, entra, isto não tem crise nenhuma. Foi o Costa. Portanto, eu conheci o Costa assim, e ele não era tão grande como agora, era um bocadinho mais estreito, mas já era grande. E como pessoa demonstrou logo ao primeiro momento que era de facto grande. Portanto, é interessante porque os meus grandes amigos, se calhar da meia dúzia de amigos do peito que eu tenho, aparece logo mais um ligado aos jogos. Portanto, foi assim que nos conhecemos. Aliás, eu sou oriundo de Coimbra, portanto foi quando vim viver depois aqui para a Marinha Grande que em boa hora tomei conhecimento, e numa altura em que eu estava a criar raízes aqui. Portanto, eu tinha um grupo de amigos muito fiel na minha terra, também ligado ao ciclismo, pessoas, amizades muito fortes, com momentos muito fortes, e depois aqui o Spiel Portugal acabou por ser, mais tarde entrei para o Spiel Portugal, porque eles precisavam de um tipo bonito lá, e portanto acabou por ser também o criar de raízes, arranjar amigos novos e amigos também para a vida. Na altura o Rola não fazia parte do chamado Grupo Spiel Portugal, mas depois, passado algum tempo, porque o convívio com ele começou a tornar-se regular, e lançámos o convite para ele entrar para o gangue, para o grupo, e em boa hora ele aceitou e fez, e veio enriquecer muito o nosso grupo, não só de jogadores, como sobretudo o nosso grupo de amigos. A nossa parceria foi muito natural. Eu tinha algumas ideias que desenvolvia, o Rola também tinha algumas ideias que queria desenvolver. Espera aí, então. Quando é que vocês, individualmente, não é? Porque terá sido em fases diferentes, quando é que vocês começaram a pensar, se calhar eu também podia fazer disto? Olha, eu fui um bocadinho atrás do Paulo e do Nuno. Quando o Paulo e o Nuno lançam o Madeira, e estão aquele tempo todo a trabalhar Madeira, e eu participei, não no desenvolvimento do jogo, claro, mas fiz alguns testes com eles, e achei graça àquilo. E comecei também a pensar em ter algumas ideias. E foi mais ou menos nessa altura que eu também tentei rabiscar e criar qualquer coisa. Mas não fiz nada que levasse a lado nenhum. Porque a vantagem das duplas é que uma puxa pela outra, uma pessoa puxa pela outra. E com o Nuno e com o Paulo isso acontece, e connosco também acontece imenso. Até porque quase que fazemos coisas diferentes, e um complementa ao outro e puxa ao outro, sendo que, mais recentemente, o Rô tem muito mais trabalho e muito mais injeção pessoal nos jogos até do que eu. Mas a ideia foi, nós falámos, eu acho que foi em conversa, num dia eu apanhei o Rola na Marinha para ir para a casa do Paulo para irmos jogar, e numa das conversas deve ter sido assim, devíamos juntar os dois, um puxa o outro e tal. Acho que foi mais ou menos assim, numa conversa dessas de carro, que a conversa surgiu. Em si, de facto, também não me recordo muito bem. Agora, eu fui mais ou menos parecido, embora para mim existe uma necessidade criativa. Uma necessidade que sempre existiu e que começou com a escrita. Gosto de escrever e vou escrevendo algumas coisas. Já não publico no meu blog há muito tempo, há muitos anos, porque também me desinteressei um bocadinho por esta fase mais visível da coisa. Fiz teatro, cheguei a fazer rádio também na RTP Centro. E, portanto, o apelo criativo para mim foi sempre muito importante, por isso foi muito natural. E eu lembro que os primeiros esboços que eu fiz foi sobre vidro na Marinha Grande, porque eu estava aqui numa terra que quase me dizia a todo momento:
faz uma coisa qualquer que tenha a ver aqui com o marinheiro. Portanto, eu comecei também a trabalhar umas coisas e depois foi como o Costa diz, também depois de ver o exemplo do Paulo e do Nuno, eu recordo-me que a minha contabilidade de testes do Madeira acho que foram 18 testes. E, portanto, o Costa há de ter sido por aí perto também. E o que eu via ali eles a fazer era uma coisa que eu gostava de fazer. Portanto, nem seria tanto o jogo em si, ou melhor, não era o objeto jogo que eu pensei, eu tenho que fazer jogos, não era, ok, aqui está um sítio, um campo onde eu posso dar largas à minha necessidade de criar, à minha imaginação, ao gosto pela história, pelos temas e por aí fora. Aliás, daqui a pouco se calhar falaremos nisso, mas eu da dupla sou o que procura sempre mais puxar ao tema, ir a partir do tema e buscar as coisas, porque parece que nos estão sempre a bater na cabeça, os temas estão sempre a dizer, isto é tão giro, isto dava uma coisa tão... Não é dava um jogo giro, porque, ou melhor, daria um ambiente de jogo giro, depois de dar um jogo interessante já é outra conversa. Então como é que chegam, qual é o processo que vos leva ao primeiro jogo? Ao primeiro jogo, ao primeiro jogo editado, foi o INSI. Vocês já tinham feito muitos antes? Sim, a história do INSI é curiosa. O primeiro jogo que nós começámos a desenvolver, eu tinha partilhado com o Rola, que eu gosto muito do tema da distribuição, da logística, dos transportes, e queria trabalhar um jogo nessa onda. E tinha também, como nasci em Moçambique e gosto e conheço muito Moçambique, achámos que haveria ali aquele período final da descolonização, que haveria ali uma história para contar e um jogo ali dentro. E foi o primeiro projeto que desenvolvemos, foi o Moçambique. Trabalhámos muito naquilo, desenvolvemos o jogo e na altura apresentámos o jogo numa LariaCon, ainda na Quinta do Pinheiro, ao Mariano Ianelli da What's Your Game. Ele gostou muito da mecânica, não gostou tanto do tema e sugeriu-nos depois alterar o tema daquilo. Na altura ele sugeriu, já não me lembro, Rola... Foi precisamente o tema China. O tema China, exatamente. E nós, como o jogo Moçambique, a mecânica do jogo estava muito associada ao tema, nós tivemos dificuldade em transpor a mecânica pura e simples para um novo tema, porque não batia a bota com a perdigota. Porque aquilo estava desenhado para ser em Moçambique, não estava desenhado para contar a história da descolonização em Moçambique. Aquela mecânica não serviu para contar outra história. Então o que nós fizemos foi adaptar a mecânica e contar uma nova história na China, neste caso o Yanzi, que o Rola, numa viagem a essa, apresentou ao Mariano, mas que não mostrou na altura interesse e ele sugeriu depois outra coisa que está ainda a ser trabalhada. O Yanzi ficou, entretanto começámos a trabalhar noutras coisas e o Yanzi ficou na gaveta. Até que um dia voltámos a pegar naquilo e o Yanzi foi dos jogos que mais... Não era Yanzi nessa altura. Hã? Nessa altura não era Yanzi, era Yangtze. Exatamente, nem sequer era Yanzi, era Yangtze. Foi dos jogos que mais tempo investimos e mais trabalhámos. Trabalhámos naquele jogo, sei lá, há 4 anos de trabalho ali, pelo menos. Até apresentar ao editor teria uns 4 anos, depois de apresentar mais uns 3 em cima. Sim. Depois surgiu a hipótese de apresentar ao Uli, e o Uli gostou muito da ideia. E quando nos disse que quer editar o jogo, foi uma alegria para nós. E depois trabalhámos. A verdade é que o jogo já chegou ao Uli muito desenvolvido. Apesar de termos ainda tido algum tempo a trabalhar nele, mas o jogo já lhe chegou muito feito. E depois trabalhar com o Uli foi extraordinário, que é um gentleman do meio, é um tipo notável. E pronto, e cá está. É aquela caixinha que o Rolário tem ao lado, que eu já vi que ela tem ali. Saiu o nosso primeiro menino, Yanzi, que é um jogo do qual eu me orgulho. É que depois nós tivemos a felicidade, para além de trabalhar de facto com um senhor extraordinário, tivemos a felicidade de a pessoa que trabalha com ele, o Arnold Lisk, fazer esta cover absolutamente extraordinária. Gostos são gostos, mas eu não costumo fazer favores quando digo que gosto de uma coisa, e esta capa eu acho brilhante.
E lindíssimo. eu nem sou um grande fã da arte do Liska, que não sou, e achei que, de facto, aqui ele estava Já foi muito logo, aliás, quando o jogo foi apresentado, foi logo uma coisa que me cativou imenso. E eu sou muito, muito sensível, sou muito sensível à arte dos jogos. E, e então eu tenho uma certa resistência, até pessoalmente tenho uma certa resistência a um jogo cuja arte não me cative, cuja arte não me cative imediatamente. Os olhos comem. Os olhos comem, e comigo imenso. Eu é arte e tema. Diz? Comigo é a arte e o tema, e então quando o tema e a arte Casam. não me chamam, aí eu esqueço. Mas eu até agradeço, sabes? Eu gostava que houvesse mais jogos cuja arte e o tema não me chamassem, porque perdia menos tempo a analisar se me interessam ou não e gastaria muito menos dinheiro, embora agora praticamente não gasto muito dinheiro a comprar jogos. Por isso, às vezes, quando vejo um tema marado, nem que me digam que aquilo é espetacular, olha, esse não. Não, pessoalmente, o tema é a primeira coisa. Para mim, é sempre a primeira coisa. Ao longo do tempo, tem vindo a perder alguma força, mas sempre em primeiro lugar. Sempre acima da arte, da mecânica, sempre o tema. Eu reparei, tu em Essen compraste muitos jogos pequeninos e desconhecidos, e a tua motivação nessa altura em Essen, nós estamos em 20, não estamos em 19, foi também pelo tema ou já estavas aí à procura de algumas mecânicas não, é interessantes? assim, por exemplo, eu em 18, quando vos conheci, que eu conheci-vos lá, em 18 eu ia com uma mochila só. Eu só fui com uma mochila, tipo uma mochilinha pequena. De jogos pequenos. Como eu ia num voo da Ryanair e ia regressar, igual eu não tinha como levar jogos. Não é? Então eu fiz uma lista, percorri a preview da Essen, fiz uma lista, e a minha lista eram 7 ou 8 jogos pequeninos, de caixa pequenina. E escolhidos quase todos pelo tema. Até porque eu já jogava há um ano e tal, mas ainda não estava assim totalmente dentro da coisa. Depois em 19 já era diferente. Primeiro porque já sabia que podia trazer mais jogos e segundo porque já conhecia os jogos de outra forma. Okay. Porque eu tenho isso em comum contigo, Rola. Eu venho sempre eu venho de origens sempre criativas. Eu escrevi durante muito tempo. A minha ligação ao cinema e o facto de eu ter feito cinema também foi sempre na parte criativa, foi sempre na escrita e na realização. E nos jogos, aquilo que me puxou para os jogos foi sempre a hipótese de criar também. Okay. É nesse ponto que eu entro. Portanto, em 19 eu ia muito ligado ao tema, mas eu tinha uma lista de jogos que queria, mas só tinha 4 ou 5 jogos que eu queria mesmo. E o resto eu ia explorando pela feira. Eu gosto de fazer assim. Percebes? Portanto, isto voltando ao início, aliás, até foi no Facebook que eu vi pela primeira vez a arte do Winzy, eu fiquei logo, e Valdo, o que é isto? Foi mesmo assim. E não acontece, pessoalmente, não me acontece tantas vezes quanto isso. Porque eu sou muito eclético a nível de arte, a nível de gostos. Só que hoje em dia, mesmo em termos de fantasia e tudo, já começa a mim pessoalmente começa-me a parecer tudo muito repetitivo. Claro. Sabes? E então aparecer alguma coisa que me surpreenda assim, eu fiquei, alto, isto aqui é para parar e olhar com atenção. Há capas de facto têm esse efeito. Agora, agora o nosso próximo jogo vai ser o Café. A caixa também provoca esse efeito uau, eu acho. É distintiva daquilo que é normal. Pelo menos a nós provocou. É. A nossa reação quando vimos a primeira vez foi não mexas mais. É mesmo isto. E talvez ajude também o facto da criadora ser a primeira vez, não conhece jogos de tabuleiro, é uma artista gráfica que tem muito trabalho desenvolvido, mas nunca tinha feito nada em jogos de tabuleiro, foi a primeira vez, e ela trouxe uma frescura, ou seja, ela não tinha inibições.
não é? Quando vem fazer o trabalho, vem sem inibições nenhumas. E Tem formatações também. E a caixa é notável, a arte é notável. É sim, senhor. Aliás, quando vi a arte do café, remeteu-me imediatamente para um café que existe no Porto, cujo nome eu não me lembro, eu só estive lá uma vez, eu tive uma vez ou duas, levado por um colega, mas já há uns anos, e que é um café assim mais para o estilo antigo, todo de madeira, dentro, com muitas alusões a marcas de café antigas, algumas eventualmente ainda existirão, não sei, com aquelas máquinas de cafés antigas, todos os moinhos de café e tudo. Foi exatamente, levou-me imediatamente, transportou-me. A capa do jogo transportou-me imediatamente para... Não, as imagens que possas ver não fazem jus à caixa na realidade, porque a caixa depois tem um tratamento especial e aquilo está muito bom. Depois quando você vai ver, tem um efeito, quando via para a rua, as pessoas vão gostar de ver. Dá-lhe um ar muito premium, vintage, mas premium. Muito qualidade. Vocês normalmente, ou pelo menos no caso do INZI, porque ainda estamos nessa fase, vocês começam a trabalhar, ou começaram a trabalhar pelo tema e depois, aliás, aqui vocês falaram do processo, não é? Começaram com Moçambique e foram evoluindo até depois mudar a coisa totalmente. Sim, aí não foi bem um processo de criação, não é? Porque depois já era um processo de criação diferente. Mas vocês, neste caso, vocês tiveram o tema que vos foi dado inicialmente, não é? Que foi o tema China, e depois partiram do tema para desenvolver, e integraram as mecânicas junto do tema, ou já tinham alguma ideia do que iam fazer? O INZI é uma situação especial, porque o INZI foi uma tentativa de adaptar uma mecânica que já existia a um tema novo, que normalmente não fazemos isso. O nosso processo criativo parte sempre de uma história, de uma ideia, de um tema. Portanto, desenhamos sempre do tema para depois procuramos encontrar as mecânicas que vão ajudar a contar essa história. O Rolo até faz mais trabalho de pesquisa e de procurar. O primeiro draft é sempre o Rolo que o faz, a primeira versão, o primeiro trabalho é sempre o Rolo que faz esse pequeno esboço. Mas é curioso, eu sou mais dado à mecânica, mas é curioso que depois, quando estamos a trabalhar o jogo e ele já está em desenvolvimento, se há coisas, e as coisas depois só me fazem sentido se eu percebê-las de forma temática. Portanto, eu não ligo à temática no início. Não, quer dizer, primeiro tenho que gostar da história que vamos contar, não é? Se eu gostar da história, interessa-me avançamos. Mas depois eu não ligo muito ao tema, vamos trabalhar. Vamos criar a mecânica. Depois da mecânica criada e dela estar a funcionar, as coisas que não funcionam ou que me irritam são aquelas que não têm explicação temática. São aquelas que eu automaticamente não consigo entender. Sim, quando temos dificuldades, isso com o INZI até posso dar um caso que as pessoas que jogaram INZI podem reconhecer. Quando temos dificuldades, becos sem saída, voltamos ao tema. Para quem jogou INZI, a questão dos migrantes aparece porque nós, a certa altura, teríamos que resolver o problema, ou melhor, uma das partes do problema das cartas poderem sair, como as cartas saem de forma aleatória, podia haver alguém a queixar-se, epá, eu não faço com estes homens que tenho aqui, então o que é que devemos fazer com isto? Vamos ler mais um bocado. E lá fomos ler, na China havia muita imigração mais para o norte, na altura, porque deixava de haver comida, ou porque isto, ou porque aquilo, e nós começámos ali e tal, e de repente a solução surge do tema. E isto acontece com muita frequência. Aliás, eu sobre estes assuntos acho que às vezes é importante, pelo menos para mim, parar um bocadinho e refletir antes de dizer coisas, porque vejo muita gente, até nas redes sociais e nas coisas que se escrevem sobre jogos, não é a confundir. As pessoas têm uma maneira de ver que se calhar é diferente da minha. Só para ilustrar o que eu quero dizer, para mim, não ilustra o tema de um jogo o facto de haver uma data de cartas
lá escrito a dizer agora foi isto e aconteceu aquilo. Não. O que eu gosto é que o tema entre organicamente no jogo. Conseguir isso é extraordinário. Os jogos que eu mais gosto são aqueles em que eu, no fim do jogo, percebo, afinal foi isto mais ou menos que aconteceu na realidade. Por exemplo, o Brass, que muita gente diz que é um jogo seco, para mim é dos mais temáticos que existe. Porque tu, a certa altura, percebes o que é que foi a Revolução Industrial. O que é que era antes, o jogo tem uma primeira parte mais lenta, apesar de já haver policarvão e não sei o quê, e depois, de repente, o jogo evolui, cresce, e isto é que eu acho que é chegar ao tema. O resto são questões narrativas, questões mais... É a velha questão, a velha discussão de o que é que faz, o que é um jogo temático. E para algumas pessoas o tema vem das miniaturas, vem dos desenhos, vem da arte, e depois o jogo é puramente mecânico, mas acham que o jogo é temático. E eu para mim, temático é um jogo cujas regras do jogo revelam, mostram o tema, ou seja, há uma integração temática, as regras têm integração temática no jogo, ou seja, a regra não existe porque tem a ver com a história que se está a contar. E quando explicas o jogo, podes usar o tema para explicar o jogo. Nós achamos que o Easy é um jogo profundamente temático e eu ouvi já muitas discussões de pessoas que acharam que o jogo é puramente seco e mecânico. Pronto, eu sei. Este é um tema que é discutível. Sim, depende de como as pessoas sentem o jogo também. Porque o tema para umas pessoas está nas miniaturas, nos componentes, nos desenhos. Para mim, por exemplo, está na integração temática das regras com o jogo. Mas isto tu estavas a dizer que tem muito a ver com como as pessoas interpretam o jogo, mas tanto esta questão do tema como outras tem muito a ver também com um problema dos tempos atuais, que é o imediatismo. Sim. Raramente jogamos, há poucos jogos que a gente joga mais que uma vez, a gente joga um jogo e depois, lá mais uma vez, vou falar para mim para não usar aqui o plural, que às vezes é injusto, e depois eu tenho a impressão que sei logo tudo sobre o jogo que eu acabei de jogar. E que tenho logo uma opinião formada. Afinal, podia ser sobre pastéis de nata e não sei o quê. Quando se calhar a pessoa que fez aquele jogo de facto pegou num tema, de facto trabalhou o tema e foi para ali fora com o tema. E se nós tivermos uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade de jogar o jogo, ou pelo menos de olhar para ele de uma forma diferente, tentar perceber como é que aquilo casa, vamos perceber que de facto houve um cuidado temático. Às vezes, com maior felicidade, isso sobressai no jogo, com menor não sobressai. Mas, de facto, vivemos tempos de um imediatismo que eu costumo dizer que atropela praticamente tudo o resto. Há uma situação gosto de ter as minhas opiniões. Há um episódio muito particular que eu refiro muitas vezes e que se passou precisamente em Essen, quando os conheci, em 2018, que foi, eu de repente, apareceu a oportunidade de eu ir de representar o What's Your Game. Na altura eu fui ter com o Alberto da Cidade Curiosa porque eu não tinha o Nippon e precisava de aprender alguns jogos. Eu nunca tinha jogado jogos da What's Your Game, acho que não tinha jogado nenhum antes, porque a What's Your Game também tem jogos mais médios pesados na maior parte, e ainda é uma zona onde eu não ando muito atualmente e na altura muito menos. E então eu vou ter com ele e ele põe o Nippon em cima da mesa e vamos jogar o Nippon e aprendo. Mas aprendi assim, porque foi o último, eu já tinha aprendido o Signori e o Loot Island e então pronto, era a altura do Nippon e aprendi só fizemos meio jogo. Então eu vou para Essen com meio Nippon jogado. E gravei, saquei da net uma review qualquer, porque no avião não tinha acesso à net, então tinha de ter no telemóvel gravado. E fui a ver o gameplay, um gameplay até detalhado, já não lembro de quem era, sobre o Nippon. Pronto, já estava mais confortável. Mas quando eu cheguei, eu avisei logo, na altura, no primeiro dia, já não sei quem é que estava lá, mas estava lá o Alexandre Abreu. E eu disse logo, pai, olha, tu dominas o Nippon, é que eu vou precisar de tirar umas dúvidas de vez em quando. Pronto. E à medida que eu fui jogando o jogo, de cada vez que eu jogava não, porque eu não jogava, eu estava a ensiná-lo, não é? Mas havia vezes em que alguém precisava que eu jogasse. E de cada vez que eu jogava, ou de cada vez que via jogar, eu gostava mais do jogo. Porque tudo fazia sentido.
Tematicamente, tudo, não havia ali nada que não fizesse sentido. E eu, à medida que ia jogando, ia ficando, e eu, isto não é possível, mas isto bate mesmo tudo, aqui não há nada que falhe. Mas eu, pronto, ia sempre tirando lá as dúvidas, às vezes ia chamando o Nuno, outras vezes o Paulo e tal, para tirar mais algumas dúvidas, porque eu prevenia-os logo que eu não dominava o jogo totalmente. No segundo dia, temos 2 moços britânicos lá a jogar, e eles sentam-se, e eu nessa altura, já foi perto do final do segundo dia, eu só estive a trabalhar no primeiro e no segundo dia, eu sento-me com eles e tal, começo a explicar e tal, ainda havia uma outra dúvida que queríamos tirar, mas eles disseram, não vamos chamar aqui ninguém, vamos ao livro de regras e vamos ver no livro de regras. E então estávamos os 3 à volta do livro de regras a tirar dúvidas uns aos outros, e depois eles estavam mais ou menos no mesmo ponto que eu, porque eles também já tinham mais alguma bagagem de jogos médios pesados. E então eles chegaram e diziam, mas isto é incrível, como isto faz sentido, isto é um jogo impressionante. Isto é um jogo impressionante. Então eu nessa altura lembro-me de ter, fiz uma pausa e tal, fui ter com o Nuno e disse assim, estávamos mesmo no final do segundo dia, e disse assim, passaram 2 dias e eu finalmente consegui ver o mérito de tudo que vocês têm aqui neste jogo. Pronto, podes contratar-me. Disse-lhe eu assim. Não, é mérito dos designers, porque de facto eles são excelentes, mas também da editora, porque nós, como trabalhamos agora com eles, nós temos aprendido imenso com o Mariano e com a Verónica, e com o Paulo e com o Nuno sempre, mas com o Mariano e com a Verónica, têm muito para ensinar. Quem acha que sabe muito de jogos de tabuleiro, porque eu vejo muito nos jogos de tabuleiro uma coisa que não se vê noutras atividades, não é? Tu, para falar de livros, já tens que ter lido muita coisa, muitos anos disto, algum estatuto até académico, se calhar, para falar de livros. Para falar de uma forma séria, não é? Uma forma competente. De cinema, e idem. Mesmo em off, vocês estavam a falar de cinema, mas eu já estava à parte, porque eu não sei nem um quinto do que vocês estavam a dizer. E outras atividades a mesma coisa. Os jogos já é um bocadinho como o futebol. Já toda a gente tem uma opinião, já toda a gente sabe muita coisa, mesmo às vezes jogando só um jogo e eu formo uma opinião. Eu agora cada vez menos, mas eu já me acho que sei muito daquilo e que o fulano assim, que o fulano assado. E de facto não é assim. Quando encontramos alguém que sabe, e eu estou a falar, eu encontro alguém que sabe, como é o caso do Mariano, é muito bom. Eu já... É engraçado, voltando ao que estávamos a falar, que de fazer sentido, das coisas fazerem sentido organicamente, de entrarem no tema. Eu também eu partilho dessa visão de jogo e de criação de jogo. E no entanto, antes, eu costumo dizer, para mim há uma fase antes do Nippon e uma fase pós-Nippon. Eu antes também via muito o tema como... É claro que eu aprecio que a arte tenha tudo a ver com o tema e que seja imersiva, altamente imersiva. Mas antes do Nippon, para mim, o tema estava no texto. Por exemplo, no texto que viesse nas cartas, etc, etc. E para mim, digo-te que ainda faz falta. Tem de ter... Não sendo a primeira, não sendo a parte principal, porque a parte principal é mesmo fazer sentido organicamente, eu acho muito giro quando um jogo, além dos símbolos que a carta tem, o tabuleiro tem uma descrição temática do tema. Acho muito engraçado. Mas isto para dizer explicar um jogo contando a história, sim, é sinal que o jogo está feito de forma temática. Claro. Quando consegues contar a história. Sim. Em vez de dizer o cubo amarelo, agora que o cubo amarelo vai para aquela caixa, daquela caixa compras com dinheiro e vem para este tabuleiro, e deste tabuleiro depois ganhas pontos no fim. Se isto for uma história, este processo for uma história, é sinal que o jogo funciona, pelo menos, porque até é mais fácil explicar um jogo se contarmos uma história. Claro. E eu sou muito assim, eu costumo dizer sempre, eu tenho um problema com as pessoas que explicam um jogo mecanicamente. Se tu me explicares o jogo apenas mecanicamente, eu vou demorar o dobro do tempo a perceber o jogo.
Não tenho a mínima hipótese. Nós começamos a visualizar e a visualização é importantíssima. Mas pronto, para mim, o Unipão foi o ponto de viragem e eu cito muitas vezes o Unipão como o meu jogo preferido, embora eu só tenha jogado 2 ou 3 vezes. Eu não joguei mais de 2 ou 3 vezes. Quer dizer, em Essence se calhar joguei mais, mas completo 2 ou 3 vezes. E, no entanto, o ter-me aberto os olhos para tanta coisa fez-me guardá-lo. E, aliás, quando às vezes dou workshops de criação de jogos em modo inicial, em modo iniciação, uma coisa que eu refiro sempre é precisamente isso. A primeira coisa, a coisa mais essencial que vocês têm de ter é que o jogo faça sentido tematicamente. Porque se o jogo fizer sentido tematicamente, vocês vão imediatamente conseguir prender a pessoa que está a jogar. À partida, a probabilidade de aprender é muito maior do que se não fizer sentido tematicamente. Sim, há meia dúzia de regras que são fundamentais e que quem desenha jogos ou quem está no mundo dos jogos há muito tempo sabe. Há coisas que de facto têm que ser cumpridas. Não é? Quais são essas regras fundamentais para vocês? Aquelas regras que vocês, quando estão a criar jogos... Olha, por exemplo, uma das coisas que nós aprendemos e que levamos à letra é: pensamos assim, estamos a desenvolver uma mecânica e estamos a pensar numa forma de resolver as coisas. E a primeira coisa, e dizemos, e se a gente fizer assim? E depois eu tenho que pensar, se isto for difícil de escrever, é porque a regra não funciona. Exato. E se escrever a regra, portanto, eu acabei de fazer qualquer coisa. Se isto escrever for difícil de fazer, é porque a regra não funciona, não presta. Uma que eu uso... Sabes, isto é uma que eu uso... rules of thumb, esta é uma delas. Sim, e a que eu vou dizer também tem um pouco a ver com isso e vou falar de um nome que eu admiro bastante e que tenho pena das novas gerações não conhecerem. Que é, às vezes, exatamente, às vezes estou perante um problema no jogo e penso assim, como é que o Michael Schachter resolveria isto? É outra regra. É outra regra. Que é simplificar. Tem a ver com a tal complexidade, que é difícil de escrever. Exatamente. Há uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que eu li nos Game Diaries, ou Design Diaries, dos gajos que fizeram o Endeavor. E eles que fizeram o jogo e tinham escrito no quadro negro, em grande, escrito sempre: pensa o jogo como se fosse o Michael Schachter. Então eles estavam a trabalhar o jogo e quando começavam a complicar, espera aí, o Michael Schachter não fazia assim. Já estamos a complicar muito. Pronto. Simplificar o máximo possível, uniformizar o máximo possível. A regra não pode ter 30 exceções. Não funciona. Ou até pode funcionar, mas é difícil. É muito difícil para explicar o jogo. E nós notámos isso nas reações do Indie. Por exemplo. Embora aí podes dizer, então, porque é que vocês fizeram? Porque queríamos assim e o editor também quis assim. Portanto, isto é, as regras, este, por exemplo, que o Costa está a dizer das exceções à regra, é um princípio que eu acho que deve ser usado, sobretudo se estás a fazer um jogo familiar. Agora, se já é um jogo complexo, claro que vai ter que ter exceções, como é óbvio. Até porque depois tu entras aí numa discussão que eu acho que faz muito sentido hoje em dia, que é o que é que vence para o produto final, se é a liberdade criativa ou se é a necessidade de vender. Não preciso responder, não é? E por isso é que há cada vez mais jogos iguais, porque eu costumo dizer isto e acho que não estarei muito longe da verdade, o braço se calhar hoje não se faria. Pelo menos daquela forma não se faria. Porque aquela coisa das cartas, mas aqui não é nada amigável e é fiddle e por aí fora. E por isso é que eu admiro alguns jogos mais antigos e tenho a felicidade de apesar de pouca diferença de anos do Dobby e do Costa, o Costa conhece muito mais jogos do que eu. Quando me apresenta um jogo mais antigo, eu fico maravilhado, porque vejo ali coisas tão puras, tão cristalinas, que hoje já não se veriam. No outro dia jogámos online no Pompei. Eu duvido que hoje também se fizesse o Pompei. É claro que se calhar online também ajuda a que o jogo brilhe mais, porque lhe tira toda a parte do fiddling, não é?
Mas se calhar hoje iam dizer, fogo, isto não... Para já o tema, não é? As pessoas a serem apanhadas por lava e a morrerem debaixo da lava. Bom, embora hoje também haja temas marados, mas se calhar não era correto e por aí fora. Mas tem ali coisas brilhantes, brilhantes precisamente por serem simples, por funcionarem. E existem várias regras que a gente tem sempre. Ou uma que é muito nossa, eu não sei se será uma regra de ouro ou não, mas é uma coisa que eu e o Rola fazemos questão de pensar sempre, que é um jogo, imagina que o jogo tem 7 ações. Há 7 ações no jogo. Nós quando criamos o jogo e quando pensamos no jogo, elas têm que fazer sentido, quer no início, quer no fim. Eu não gosto de jogos em que das 7 ações só podes fazer 4 no início e quando chegas ao fim podes fazer 3 porque há já 2 que não fazem sentido. Às vezes isso também traz-nos problemas, que é, temos que inventar qualquer coisa, então como é que a gente faz com que isto conte no fim? E então, mas é uma coisa que eu gosto que, se há 7 coisas que, se o jogo é uma história pequena, é uma história fechada, não é? E que me dá 4 ou 5 coisas para fazer. Não são muitas, mas eu quero poder fazê-las todas, sempre. A escolha é minha. E eu gosto de deixar que o jogo, e acho que o Rola partilha isso comigo, nós gostamos que os jogos tenham essa liberdade. Dentro desta história, destas ações, podes sempre fazê-las. Agora tenta fazer o melhor possível com isto que damos. Usar sempre. Pronto, depois há regras básicas, mas essas já sabemos todos. O jogo tem que ter decisões, tem que pedir decisões às pessoas que jogam, por isso é que... Exatamente. O que estás a dizer é que o jogo, desde o início até ao fim, a decisão esteja no jogador. Certo? Sim, o jogo tem que ter uma decisão. Exatamente. Sim, e que tudo o que o jogo tem, ele possa lá ir, percebes? Não há quartos de tralhas antigas na casa. Um quarto onde a gente deixa de ir a meio do jogo. Sim. Não, faz todo sentido, não é? Faz todo sentido. Eu pessoalmente, depois tenho outras coisas. Por exemplo, eu gosto de desenhar os protótipos desde o início, ir desenhando, ir trabalhando no protótipo. Porque muita vez, e quando estou... E isso aconteceu no INSI para nossa surpresa. Quando estou a desenhar uma solução gráfica, que depois não é a arte gráfica, não tem nada a ver com isso, mas é uma solução gráfica. Isto é, vamos, no limite, se tu não conseguires desenhar no tabuleiro a forma daquilo resultar, não podes avançar. Não é? Porque o tabuleiro depois não cabe lá, é uma coisa que não cabe. Portanto, o analógico é diferente do digital e por aí fora. E então, quando às vezes estou a desenhar o protótipo, até me ajuda a pensar um bocadinho em novas soluções. Por exemplo, nós agora estamos a desenvolver um projeto, aqui ainda só é um projeto, onde há uma track que é o Tesouro do Rei, o Tesouro Real. E então eu pus-me a imaginar como é que quem for desenhar aquilo, se alguém for um dia de dar arte àquilo, vai desenhar aquilo. E eu pensei, como aquilo é muito antigo, vai desenhar assim um monte à Alibaba, cheio de moedas e coroas de ouro e coisas assim, portanto um monte. Então eu se calhar vou pensar numa track que fique em pirâmide, para depois assentar em cima do monte. Então, se essa track ficar em pirâmide, algumas das coisas que eu tinha que escrever na track têm que casar com esse desenho, percebes? E de repente comecei a ver outras coisas que podem, não sei se isso vai funcionar, mas que podem e que se calhar se eu não estivesse a trabalhar o desenho, eu nunca me viriam à cabeça, porque estaria a desenhar uma track simples, por isso simples e toca a andar para a frente. Mas isso é uma coisa muito minha. E eu há bocado dizia que ficámos surpreendidos no INSI, porque o tabuleiro do INSI é o que nós desenhámos. É muito curioso, porque nós pensámos, o editor agora vai pegar naquilo e vai pôr isto para aqui, para lá e tal. Eles, de facto, fizeram lá uma pequena alteração, mas tudo o resto é como nós desenhámos. Por um lado, ficámos muito contentes, porque assim, estamos no bom caminho e deu-nos para perceber, ok, é importante, de facto, investir, não vamos perder tempo se o pêssego está bem desenhado ou se a personagem está bem desenhada. Isso não interessa nada. São 2 riscos. Agora, se está aqui neste ponto do tabuleiro ou se está ali, isso é importante, até pela visualização que as pessoas têm do conjunto. Portanto, isso também é importante, desde cedo começar a perceber como é que aquilo vai funcionar numa folha em cima de uma mesa. Aliás, um dos mandamentos essenciais
que quase todos os designers falam sobre isso, é quanto mais rapidamente puseres o jogo na mesa, melhor. Não é? Pensa no jogo e tal, tens as primeiras regras, põe o jogo na mesa e vê se funciona. Tu, quando pões o jogo na mesa, automaticamente, quer seja sozinho, quer não, tens de ter uma disposição gráfica seja das cartas, seja do tabuleiro, como é que vais fazer as coisas, não é? E automaticamente, logo aí, quando tu pões o jogo na mesa pela primeira vez, e isso aconteceu-me com o primeiro protótipo que eu fiz, quando eu pus na mesa pela primeira vez, eu pensei, pois é, isto é tudo muito bonito, mas isto não dá para jogar. E nem precisei de começar a jogar, foi olhar e... Na nossa cabeça há jogos brilhantes. Na nossa cabeça há jogos, na minha cabeça, bem, há número 1 do BGG. Depois, quando chegam à mesa, esquece. Numa recente conversa, agora nestes tempos de quarentena, uma pessoa tem mais conversas com mais pessoas e apanhei-me aqui há uns tempos a conversar várias vezes com o Nuno Santos da Mego Games, pela noite dentro, porque ele estava a trabalhar à noite e eu também costumo desenhar os jogos à noite. E eu estava numa fase um bocadinho frustrante, até numa parte em que eu estava a desenhar o jogo, o Paper Roll and Write com o Orlando e com o André, e eu chegava àquela fase da noite em que eles já estavam a dormir e eu estava a fazer os meus testes, porque é a fase em que resulta melhor. E ali havia coisas que não me estavam que não me estavam a bater. Estava-lhe a dizer, e pronto, então, eu quando chego a essas fases, eu digo, não, pronto, ou é hora de dormir, ou é hora de pausar o projeto e pegar noutro. Então, peguei numa ideia que tinha ainda muito, muito embrionária mesmo, e estava a falar com o Nuno, entretanto, e disse-lhe assim, pá, neste processo todo de fazer um jogo, este processo devia acabar quando a gente põe o primeiro protótipo na mesa. Porque é tudo fantástico. Até o primeiro protótipo, até a primeira versão estar na mesa, é tudo espetacular. É como tu dizes, Bola, isto é o número 1 do BGG. Não é depois vamos poder... Mas o próprio processo de testes e de desenvolvimento do jogo, não é? Porque já é desenvolvimento mesmo, a mim pessoalmente dá-me um prazer enorme. Tratar de todos os equilíbrios, de todos os... e às vezes até rir um bocadinho do processo, porque eu acho que faz falta, que é, tu tens a capacidade de rir das próprias coisas que fizeste, e rir às vezes de escárnio. Porque... Sim, e ter a humildade suficiente para perceber que, por muito que insistas, que isto não leva a lado nenhum. Eu e o Rola temos um exemplo de um jogo que estamos a trabalhar, que é sobre o vidro da Marinha. O projeto ainda não tem nome, mas ainda não se pode, não vamos divulgar, porque ainda não está contratualizado, mas é um jogo que já está muito evoluído. E andou muito tempo... O nome já sabemos porque saiu no jornal, mas sim, não tem ainda. Não tem ainda. Mas pronto, andámos muito tempo a caminhar, a fazer um caminho. A fazer um caminho, a bater em mortes, e aquilo não está... E um dia eu sentei-me com o Rola e temos que ter a humildade de perceber que isto não funciona, de deitar à rua os meses de trabalho que aquilo deu e começar... 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio. E começar de novo. E na altura eu até mostrei um jogo, não foi? Olha este jogo. E jogámos um jogo, já não lembro qual é que era. Olha, só para lhe dar a ideia de que... Tu mostraste-me um calendário de Ireli para animar. olha este jogo, tão simples. Isto funciona assim. Faz isto, acabou. E é isto que a gente quer, uma coisa simples. E a partir daí fizemos um caminho novo e depois foi tão mais fácil. E fluiu tão bem, e foi melhorando, e fomos metendo coisas novas, e tirando outras, e agora está o jogo bastante desenvolvido, falta afinar, mas estará 80% do trabalho feito, se não for até mais. Mas é a tal humildade que é preciso ter e que às vezes há pessoas que não têm, e que, ou pelo menos, se calhar é um bocado errado dizer isto, mas às vezes insiste-se num caminho
porque pensamos que é o caminho certo quando não é. E é preciso às vezes ter humildade e ter coragem de desperdiçar o trabalho que foi feito todo nesse caminho e não, isto não funciona, não funciona, não vale a pena insistir. Vamos começar do zero outra vez, vamos para o outro lado. E isso nem sempre é fácil de fazer. Eu diria que são condições essenciais, neste caso, ao design de jogos. Também outras atividades, obviamente, mas ao design de jogos, uma delas é precisamente a capacidade de ser humilde, não é? E a outra é a capacidade de lidar com a frustração. Porque é muito frequente. Esse foi um momento de lidar com essa frustração, de ter 1 ano e meio de trabalho num projeto, seguindo um caminho que tinha sido pensado, e depois deitar esse ano e meio de trabalho à rua. É preciso lidar com essa... Mas e nós temos isso, e apesar de custar, eu acho que o ano e meio em que andámos ali a bater no cego não se foi perdeu. importante. Foi importante. Porque há outros jogos em que a gente, se desistíssemos assim que aquilo não funciona, se calhar não tínhamos o Easy, não é? Sim. Portanto, há de facto um tempo em que é preciso desistir. É um bocado como a história do apartamento alugado, não é? Se a gente aluga um apartamento e a pessoa não paga um mês, a gente vai, ok, deixa lá ficar mais um mês que a pessoa vai pagar 3, 4, mas a certa altura já tens que parar com aquilo, porque quanto mais tempo lá está, mais te deve dinheiro e tu depois, eu faço umas analogias malucas, eu sei, mas é um bocado isso, há uma altura em que tu paras. A diferença dos jogos é que tu aprendeste muito no processo, enquanto que no apartamento não, só perdeste dinheiro. É verdade, sim senhor, isso aconteceu-me também pessoalmente com o primeiro, não no apartamento, no jogo, com o primeiro protótipo em que trabalhei, um dia, pronto, lembrei-me, já andava algum tempo a pensar precisamente em fazer jogos, achava que devia por aí, e então um dia vinha de um encontro em Viana do Castelo e era 1 da manhã, a minha namorada a dormir no carro e eu de repente, eu andava com um tema à volta da cabeça há algum tempo porque era uma coisa que me dizia muito a nível pessoal. E de repente fez sentido, porque eu não faço um jogo sobre esse tema. E vim o caminho todo a pensar, e depois cheguei a casa e estive até às 8 da manhã a anotar ideias. E depois no dia seguinte acordei, parei e pensei e disse a mim mesmo, atenção que isto vai ser um processo longo. E é melhor mentalizar-me já que isto vai ser um processo, eu não vou pôr aqui uma data limite, mas vamos dizer entre 1 ano e meio e 2 anos, para ter este jogo a rolar como deve ser. Porque eu tinha a noção, ainda tenho, mas na altura muito mais, obviamente, que tinha um caminho muito longo a percorrer, ainda até como jogador. Né? E o que acontece é que passou 1 ano e meio, até eu apresentar precisamente em essa no ano passado, há algumas editoras, bastantes editoras, e o feedback foi muito interessante, mas foi, apesar de até de algumas editoras ter sido muito positivo, até a nível de interesse em publicar o jogo e tudo, eu, quando saí de lá, eu disse a mim mesmo, pronto, este jogo vai para o armário. Este jogo vai para o armário porque eu tenho de ter umas férias deste jogo e tenho de fazer outras coisas e depois vou pegar no jogo outra vez. Até porque é importante, não é que eu tenha muito mais experiência que tu e de alguns pretendentes a designers que nos possam estar a ouvir, mas é importante termos a noção que um jogo não ser aceito por uma editora, por exemplo, esse teu jogo não foi aceito e o Inzi foi aceito, não quer dizer que nós somos brilhantes e tu não. Pode querer dizer apenas que naquela altura a Spielworks cria este jogo, ou aquele jogo encaixou na ideia que o editor tinha para daí a 2 anos ou 3. Claro. E o que tu apresentaste, as editoras se calhar até já tinham, a maior parte delas, um jogo parecido, com uma resposta de mercado muito parecida já em agenda. Portanto,
as coisas não se medem, embora é muito importante o que tu e nós fizemos, que é bater às portas. Como eu costumo dizer, fazer o caminho das pedras. Claro. Estar ali, caminho, receber não, e eu acho que toda a gente devia fazer esse caminho, que é para terem... Sim, para mim foi essencial, porque uma das É regras muito que uma pessoa, pronto, qualquer pessoa que está a desenhar jogos sabe, é que quando está a fazer os testes é preciso procurar, nos resultados dos testes é preciso procurar padrões, não é? Sim. Padrões que te permitam identificar quais são os problemas. Tu não vais fazer uma mudança no jogo, ou quer dizer, na maior parte das vezes não fazes uma mudança no jogo por causa de apenas um teste. Fazes vários testes e percebes que aquilo não... E já pode mudar. Depende dos casos. Mas pronto, é um conselho que não convém dar a quem está a desenhar jogos pela primeira vez. Por acaso, eu e o Roland, nós aí temos um bocado, eu não sei se é bom, se é mau, não sei dizer, mas nós fazemos muitos testes e raramente repetimos o mesmo jogo de um teste para o outro. Fazemos o teste e identificamos sempre, olha, isto está bom, isto não está. Há qualquer coisa. Da próxima vez o que estava bom na anterior já pode não estar. Mas vai-se fazer não fazemos tábua rasa, mas há coisas que raramente, eu acho que nunca aconteceu fazermos em protótipo, jogar o mesmo protótipo duas vezes, a não ser já numa fase final, em que já estamos à procura de encontrar aquele caminho broken, sabes? Estamos à procura já estamos a fazer aquele papel do jogador, a gente chama-lhe o jogador... falta-me não, agora faltou-me o termo. Não psicótico, mas é uma coisa, a gente chama-lhe a brincar Eu chamo-lhe o americano. Às vezes usamos outra expressão que agora não me recordo, não interessa. Criamos perfis para jogar o jogo. Podes contar a história da madeira no INSI. Porque é que aquilo traz tanto cubo de madeira quando no jogo se gastam 4 ou 5? Porque pode haver um fulano qualquer, um americano qualquer. Resolva jogar o jogo, eu vou amealhar a madeira toda para ninguém ter madeira. E então estragava a experiência de jogo e depois havia 4 pessoas a dizer que o jogo era uma porcaria. Então aquilo está carregado de madeira sem ser necessidade. O que me leva a outro princípio base da criação de jogos, que é nos testes testar os extremos. Sim. Nós às vezes fazemos papéis, criamos perfis. Ora bem, tu vais jogar só para o dinheiro. Eu vou jogar só para fazer casinhas. Aquele vai jogar só para fazer não sei o quê. E às vezes jogamos por 2 jogadores ao mesmo tempo. Fazemos jogos a 4, eu e ele joga por 2 perfis, eu jogo por 2 perfis. E de jogo para jogo, nunca. Só em fases finais é que a gente repete jogos, mas estamos sempre a mudar qualquer coisa, assim, qualquer coisa que precisa de uma definição. E eu acho que o facto de termos já jogado muita coisa ajuda. Eu acho que é às vezes na segunda ronda do jogo percebes que há coisas que já não vale a pena continuar. Sim, aquilo não é o que vai. 15 minutos já percebemos que isto não vai lá, que não... Sim, mas porque também já tem experiência não só de criação, mas também de jogo jogado, de muitas horas jogadas, de muitos jogos diferentes, já começam a ter a noção, o pensamento orgânico, o raciocínio é orgânico o suficiente para perceberem pronto, isto é para cortar ou é para mudar isto aqui, e daí que resulta. Às vezes a decisão pode estar errada, mas fazemos muito. Por exemplo, aqui está a começar de início, eu costumo dizer sempre, tentem encontrar padrões nos testes, porque inicialmente é mais difícil tu pensares quando estás a criar um primeiro jogo, é muito difícil criares de forma orgânica e teres aquele pensamento tão organizado, digamos assim. Sim, até se começar eu acho que é mais... Eu até acho que são mais conceitos do que propriamente... não olho para um jogo que eu joguei, que eu me recordo, ou que eu estou a jogar, e digo assim, esta mecânica encaixava bem naquele jogo. Não. O que eu penso é, a sensação que eu estou a ter com este jogo me deixa entusiasmado com ele. Qual é? De onde é que vem? O que é que provoca isto? E depois, aí penso, então, naquele jogo que estou a desenvolver, como é que eu posso criar uma sensação semelhante? Por exemplo, tensão, interação, satisfação pessoal de realização. Eu não sou muito entendido, nem o Costa será, em jogos para meios mais familiares e crianças. Uma das coisas que aprendi, por exemplo, com o David, é que
de facto, quem joga, os miúdos, quando jogam, gostam de ter coisas na mão, porque aí vais ter que ter moedas grandes, pecinhas e coisas do género. Se calhar, ao desenvolver outro tipo de jogo, já não passa tanto por aí as tuas soluções. Se o jogo se resolver sem ter tanta tralha, se calhar até é melhor. E então, pronto, nós estávamos no INSI e a seguir o Seis Castelos nasce como, começa como, já havia ideia antes, foi uma proposta de quem? Sim. Mais uma vez, o Seis Castelos nasceu de uma investigação minha. Eu nem sei bem porque é que lá fui parar, mas eu fui parar a Idanha à Nova, percebi que havia lá um conjunto de castelos, comecei a desenhar umas coisas, já não sei em que ano. Tinha uns tiles enormes, a ideia original lá está. A ideia original era uma coisa engraçada, na minha cabeça funcionava lindamente, que era um jogador no seu canto, outro no outro, começava a pôr tiles e depois aquilo encontrava-se a meio e ficava tipo um tabuleiro. Como percebes logo, é impossível isto, ou melhor, não é impossível, mas é difícil que isto se materialize. Mas vamos lá tentar. E então, numa ocasião, apanhei uma boleia, ou dei uma boleia ao David Mendes, para Lisboa, e fomos a conversar e falei-lhe da ideia. Ele disse, por acaso até me interessava um jogo sobre tile placement e por aí fora. E começámos a conversar e, se tu achares que vale a pena, e ele, não, claro que vale, apresenta-me uma ideia. Pronto, apresentámos e a coisa evoluiu. Claro que evoluiu um bocadinho para fora da ideia que ele tinha, porque aquilo não é um jogo assim fácil para crianças e famílias, mas lá está. Para nós é muito difícil ir para esse patamar e admiro quem o consegue fazer, como já falámos aqui atrás. Mas é curioso, no Seis Castelos, eu vi até eu não sei se, acho que foi no BGG, lá num dos comentários, está um fulano que pôs 6, porque não 5, porque não 7, 6, não sei, aquele tom um bocadinho irónico do género, chamaram 6. A verdade é que em Idanha Nova existiam 6 castelos, 3 deles desapareceram. E, portanto, é daí que veio os Seis Castelos. E é curioso, as pessoas depois mandam estes bitites, e até podia ser, nós podemos arranjar ali um 6, mas não, é de facto assim. Claro que no jogo agora aparecem 3 de Idanha, e 1 de Penamacor e 2 do Conselho de Sabugal. Mas aí já foi por uma questão, lá está, e bem, do editor que quis alargar um bocadinho e quis pôr castelos que se possam visitar, como faz todo o sentido. Mas na origem estão, de facto, 6 castelos do Conselho de Idanha Nova. Aliás, o nome inicial do jogo era Idanha. Pois era. O nome inicial do jogo é Idanha e depois desistimos porque Idanha será um nome não muito fácil de dizer, por exemplo, para os ingleses. Para a língua inglesa, o NH para eles era complicado e surgiu depois dos Seis Castelos, que é mais universal. Mas o nome inicial do projeto era Idanha. Como é que vocês conhecem o David? Vocês são todos aí da zona, não é? Ele também é de Leiria. Sim, mas eu penso que o Costa também nós conhecemos relativamente tarde. Sim. É curioso que eu recordo-me de estar numa Leiria Con e alguém ter dito vem cá um fulano que criou um jogo e que até é daqui da zona, que era o Quinto Império, e portanto nós não sabíamos quem era. E o próprio David, se falares com ele, te vai dizer que nessa altura também criou o jogo sem conhecer o mundo dos jogos de modernos como a gente o conhece. Portanto, criou o jogo como algo que ele achou interessante, até pela sua formação de historiador. E, portanto, nós conhecemos-lo relativamente mais tarde, por causa da indústria, no fundo. Não sei se foi numa Leiria Con, se foi em alguma das... se calhar devo ter conhecido até quando fui aos Board Gamers de Leiria jogar, às vezes vamos lá. E, sim, portanto, depois da Leiria Con, depois começámos a falar, depois ele foi a Essen e ajudámos, no início o roll-up da Essen eu não fui, mas ajudámos o David a contactar algumas pessoas que nós já conhecíamos do meio, e daí para cá desenvolvemos uma parceria de trabalho e de amizade, somos muito amigos, e é de facto uma personagem, eu gosto de chamar personagem porque o David tem de facto encantos, é uma figura extraordinária. Acho que é consensual que atualmente, e já há uns anos para cá, que aqui em Portugal a capital dos jogos de tabuleiro é Leiria. Okay?
como é que isto se explica? Isto explica-se por causa da Leiria Con, explica-se por causa da Spiel Portugal, explica-se por causa do Nuno e do Paulo se terem afirmado da forma como se afirmaram tão rapidamente, ou é um conjunto de fatores, todos juntos, Eu não sei, eu nem nunca tinha ouvido essa expressão, nem nunca tinha ouvido que Leiria era a capital dos jogos de tabuleiro, é a primeira vez. Não sabia. É assim, a verdade, a Leiria Con deve ter um peso importante. Foi a primeira convenção em Portugal, é a mais antiga. No ano da Leiria Con surgiu depois, eu lembro-me, a Trinca Con, que depois acabou, desapareceu, que era em Abrantes. Pouco depois surge em Lisboa e no Porto. Aveiro também foi muito cedo, também é das mais antigas, a Riacon. Eu não sei se não foi no mesmo ano que nós, acho que foi no ano a seguir nós que surge a Riacon. E pronto, a Leiria Con tem a vantagem, qual é o peso da Leiria Con? A importância geográfica foi fundamental. O facto de estar no centro do país ajudou muito a congregar quem vem do sul e quem vem do norte. E depois, acho, e aí, modéstia à parte, o nosso grupo acho que fez sempre um trabalho muito forte e muito grande em criar, fazer a melhor convenção possível para os jogadores. E o facto de termos apostado também na parte internacional e trazer gente do meio para Portugal, trazer Matt Gertz, Martin Wallace, Michael Schacht, Rosenberg, Mori, Sivel, foram tantos que já passaram por cá e agora já nem precisamos dos convidar, que eles aparecem. Acho que ajudou a consolidar a convenção, sem desrespeito nenhum para as outras, são todas importantes e que têm todas o seu papel no meio das convenções em Portugal e que até fazem um trabalho que nós já não fazemos, que é o trabalho de trazer gente nova para o hobby. Que Aveiro faz muito bem, que o Lisboa fazia também, o ano passado não houve, Lisboa fazia esse trabalho. O Porto já não tanto, também faz, mas já é um bocado mais gathering ao frente, é um ambiente muito especial que eu gosto muito. Mas essas convenções que fazem esse trabalho é muito importante. Nós já não fazemos isso, não fechamos a porta a ninguém, como é óbvio, mas fazemos uma coisa para o hobby e para os jogadores. É essa a nossa ideia. Mas repare, depois, para o Nuno, obviamente são de cá, a Spiel Portugal é de cá, agora somos nós os dois, fazemos jogos, a What's Your Game mudou-se para a Leiria, pronto, de facto, há aqui o grupo Board Gamers de Leiria faz um trabalho notável, portanto há aqui de facto uma série de fatores que ajudam a tornar a Leiria uma cidade importante no universo dos jogos de tabuleiro em Portugal. Mesmo ao nível da criação, nós estamos a falar do Paulo e do Nuno, estamos a falar do Rolê do Costa, estamos a falar, pelo menos que eu esteja a lembrar assim, do David também. Sim, estamos também a falar de 5 pessoas que têm um nome criado no mundo do design dos jogos e com peso, porque eu não vou aqui menosprezar ninguém, nem quem faz jogos de caixa pequena, nem jogos familiares, não estamos a falar sobre isso. Mas é diferente, eu pelo menos acho, quando tu entras, e isso vai ligar à minha questão seguinte, que vai direto a vocês os dois. E vocês acham que tem um peso diferente? Vocês começaram com um jogo com algum peso, não começaram com um jogo familiar, um jogo simples, que não tiraria mérito, mas perante, pelo menos, os olhos do gamer, acaba por ter outro peso. Vocês começaram com um jogo mais pesado. Sim. E aqui, aos olhos do gamer... Antes de responder, deixa-me só completar o raciocínio. Depois vão ter-me falar sobre as duas coisas, que é, por um lado isso, e por outro lado, conectando com o que eu estava a falar antes, que é, estamos a falar de 5 criadores, de repente, de uma cidade que não é assim tão grande, não é? Ou de uma zona que não é assim tão grande. Acham que terem aparecido também tantas pessoas assim, e que acabam por ter um peso bastante forte a nível nacional, tem a ver também, são frutos da Leiria Con, de toda a convivência com o pessoal de fora. Claro.
É um bocadinho, é como tu estavas a dizer, aos olhos de um gamer, o nosso jogo é de facto pesado e está ali muito trabalho, mas atenção que fazer um jogo simples não é fácil. Eu admiro quem faz bons jogos simples, aliás, falámos Eu cá acho do mais jogo chato. difícil. E nós tivemos essa experiência agora com o Café, que é aparentemente um jogo mais simples, mas que eu acho que até surgiu já numa altura em que nós pensávamos de uma forma diferente. A Leiria Con ajudou na medida em que nos permitiu conhecer grandes nomes de facto da indústria, como o Costa já aqui falou, e que nos permitiu também, há que dizê-lo, contactar desde muito cedo com um editor de renome internacional que é o Oddsseer Game. Portanto, isso permitiu-nos, de alguma forma, facilitou-nos apresentar ali um jogo. Portanto, quando o Mariano diz assim, epá, é interessante, há aqui uma ideia, ele não disse vamos publicar isto, mas deu-nos de facto um aval para continuarmos a trabalhar e, portanto, isso é importante. Mas eu gostava de reforçar aqui que tudo isso dá muito trabalho. E dá muito trabalho não visível. Porque não é o que está, quer no INSI, quer nos outros jogos que a gente, entretanto, publica, quer naqueles que nunca iremos publicar, que é o nosso trabalho. Não é só isso. Há muito trabalho por trás disso, nomeadamente, e tu viste, a presença em essa é essencial. E aí, o impulso que o Nuno e que o Paulo deram é incrível. Sobretudo a eles se deve o impulsionar da Leiria Con. Sim, e o nosso também, as portas que eles abriram, a maneira como à medida que se foram sempre conhecidos no meio, foram também abrindo portas para nós, por sermos amigos, por estarmos ali, claro, e portanto uma coisa acaba por trazer a outra, não é? Porque depois acabamos por, no fundo, conhecer, não é as mesmas pessoas, mas algumas pessoas do mesmo tipo de gosto e por aí fora. Mesmo, eu não, o Costa saberá melhor do que eu, mas eu recordo-me logo nos primeiros tempos de chegar a ver encontros em Leiria, uns encontros que se faziam ali no centro de Leiria, em que o Vital Lacerda apareceu, e portanto, e outros de Lisboa, porque seriam poucas pessoas que estavam envolvidas no hobby, ou pelo menos poucas pessoas que gostavam de jogos mais pesados, e portanto é natural que mesmo nessa altura já houvesse ali, como é que eu hei dizer, uma tertúlia em que o tema não era propriamente jogos do género do King Domino, se existisse nessa altura. Nessa altura, se calhar, o que se falava já eram 18xx, já era o Brass, sempre o Brass, claro, o Imperial e outros nomes dessa dimensão ou desse peso em termos de complexidade. E, portanto, é natural que nós também tínhamos começado aí. Mas, e para rematar, também claro que é essencial para a nossa opção o gosto. Tanto eu como o Costa preferimos passar uma noite, o Húlio também costumava dizer isto com muita graça, prefere passar uma hora a aprender regras para depois jogar 3, do que passar essas mesmas 4 horas a aprender em 15 minutos regras de um jogo de 45 e joga 4 jogos nessa noite, bem mais simples, mas nós também somos um bocadinho assim, se calhar dá um bocado mais de trabalho aprender as regras de um jogo pesado, mas o gozo que tiramos de jogar um jogo pesado para nós, portanto, são gostos, é de facto superior a jogar 3 ou 4 jogos mais leves. E portanto é natural que a nossa criação também tenha ido por aí. E eu costumo dizer a brincar que nós até temos a tendência a complicar. Por exemplo, o Seis Castelos, a ideia era ser um jogo simples, acabou por não ser. Porquê? Porque nós não conseguimos. Nós complicamos, tornamos a coisa. Depois tentamos andar para trás, fazer o caminho oposto, não é? Mas não é fácil, porque tem a ver com o nosso gosto, com o nosso estilo de jogos que gostamos. Gostamos de coisas mais carnudas, que deem mais gosto, que deem mais satisfação a quem gosta de jogos deste género. Porque fazer um jogo simples, e lá está a história do Michael Schacht, da genialidade do Michael Schacht, que é fazer um jogo com 2 regras, não é fácil, não é fácil. Nós ainda não o conseguimos fazer.
Tentamos, mas ainda não conseguimos fazer. Porque é muito difícil fazer jogos simples. Atenção, jogos simples bons. Jogos simples bons. Para mim e para o Rola é mais fácil desenvolver um jogo mais complexo do que um jogo menos complexo. Mas vamos aprendendo, vamos Evoluindo. Vamos evoluindo, vamos aprendendo. Só para terminar a questão de Leiria. Eu acho que a questão de Leiria ser um nome importante no meio, acho que para além de muitos méritos de toda a gente, há aqui um fator de conjugação que é muito feliz. É uma felicidade muito grande de termos um grupo de pessoas extraordinário. O nosso grupo de amigos, atenção, eu sou um amigo do Paulo, sei lá, há 30 anos, 35 anos, já não sei, perdi as contas. Um amigo pessoal do Paulo há muito tempo, 35 não, é muito, mas há muitos anos. Sabes, antes de sermos jogadores, já éramos amigos. Estudámos na faculdade juntos. A mulher dele ainda é minha amiga, ainda mais antiga que o Paulo. Eu conhecia a Filipe ainda antes de conhecer o Paulo, no liceu. É um grupo de amigos que, de facto, ralhamos muito, zangamos muito, dizemos muitas asneiras, mas somos unha e carne, não desligamos, sabes? Este grupo... Queijo e vinho também. E muito queijo e vinho, muito queijo e vinho. Não é só unha e carne, é queijo e vinho. E este grupo, que é um grupo muito forte, muito unido, com muita discussão pelo meio, como todas as famílias têm, e é o que este grupo é, uma família, é muito importante. E depois a felicidade de ter feito a Leiria Con, não é só felicidade, porque é muito trabalho também. O que eu quero dizer de felicidade é que há aqui vários fatores, de um conjunto de pessoas que se juntam, que criam e que partilham um gosto e uma ideia e uma paixão, e que trabalharam muito, porque muitas pessoas não têm noção, mas o trabalho que têm dado ao longo destes anos todos, destes 15 anos, tudo isto, muito trabalho, dá muito trabalho. Investimento. E investimento pessoal. As pessoas não sabem, mas as primeiras Leiria Cons, os primeiros autores que vinham, pagávamos tudo do nosso bolso. Não é? O Mac Kertz vem pago pelo nosso bolso. Na altura até foi uma surpresa que as nossas mulheres /namoradas nos fizeram, mas basicamente a carteira é a nossa, não é? Portanto, e nos primeiros anos esta gente veio pago por nós, porque queríamos que Portugal e os jogadores portugueses tivessem o privilégio de poder contactar com esta gente. Aliás, Pedro, eu até desconfio que a principal razão porque me convidaram para entrar no Spiel Portugal foi que precisavam de dividir as despesas por mais pessoas. E depois há a felicidade disto tudo correr muito bem, das pessoas todas serem muito unidas e trabalharem muito e bem. E depois surgem mais pessoas no meio disto tudo, surge o Rola, depois surge o Andrade e o Domingues. Não esquecer o nosso querido amigo que eu amo, o Paulo Inácio, que tragicamente desapareceu do meio de nós e que era membro fabuloso do nosso grupo e que me lembro dele, todos nós nos lembramos dele todos os dias. E depois o grupo de Board Gamers de Leiria, que surgiu mais recentemente e que são notáveis. Conhecer as pessoas que conhecemos e a What's Your Game, que entretanto muda-se para Leiria. Pronto, há aqui um conjunto muito feliz de circunstâncias, mas também há muito trabalho e muito mérito e uma dedicação, uma paixão que é partilhada por toda esta gente. E eu estou-me a esquecer de muitas pessoas, com certeza. Há um momento... Começar pela nossa família, coitado. Sim. Há um momento na última Leiria Con que me fez pensar precisamente naquilo que acabaste de dizer e que me fez pensar, pronto, eu agora percebi como é que isto chegou aqui e como é que chegou ao nível em que chegou. Já não sei se era sexta ou era sábado, talvez fosse sexta, eram para 4 da manhã e andava lá eu perdido no meio à procura de alguém para jogar alguma coisa e estava na recepção, na ludoteca, estava o Paulo, estava com mais alguém, não sei se era o Fábio talvez, mas pronto, o Paulo estava com um ar mais cansado de sempre. E estás a ver aquele modo zombie, pronto. E então eu disse, então até que horas vais ficar? Vou ficar até ver gente e até alguém me vir substituir e não sei o quê. E eu disse, então vais dormir toda a manhã. E ele, claro, vou dormir toda a manhã, sim senhor. Pronto, eu, entretanto, joguei qualquer coisa, fui-me embora e eram 9, 10, estava lá.
Qual foi a primeira pessoa que eu encontro? O O Paulo. Paulo. E aí eu pensei, pronto, está explicado. É assim que tu consegues, porque é assim que tu consegues fazer as coisas, não é? É assim que tu consegues elevar a fasquia e chegar a níveis diferentes. É quando fazes No caso do Paulo, ele tem um trabalho invisível que ninguém sabe. E nós que sabemos, mesmo para nós é difícil. O Paulo, ao longo de todo o ano, é o nosso liaison, é o nosso elemento de ligação com tudo o que é entidades, com tudo o que é figuras, os editores estrangeiros. Agora já vamos dividindo algum trabalho desse com ele, mas durante muitos anos era o Paulo. Era o Paulo a contactar com as GMTs, com as Queens, com as Mayfairs, e estava o ano todo a fazer este trabalho, que é um trabalho de sapa, de contacto, de não esquecer. Atenção, nós estamos cá, nós existimos, nós estamos em Leiria. E depois toda a gente tem o seu contributo importante. O Nuno, que é o nosso, agora com a ajuda do Domingues, que faz toda a parte de marketing e trabalho da nossa imagem, que é fundamental e que é muito bem feito por ele. Eu e o Rola, mais o Rola nos últimos anos, agora eu também a ajudá-lo, o trabalho de andar na Essen, a bater às portas todas, a trazer jogos e a falar com as pessoas. Portanto, há um conjunto de tarefas que duram o ano todo e que as pessoas não têm noção. E pronto, e este ano ficámos muito tristes no Tailaria Con por causa Eu que por causa diga. do que vivemos. Eu E que diga. pronto. Já estava a preparar tudo para ficar lá os 4 dias outra vez e nada. Olha, vamos falar do café. Vamos falar do café. Falem-me do café. É um jogo mais simples? É um jogo menos simples? Ou é um jogo que de aparência simples e depois não é simples? É um jogo muito simples, de regras simples. Ok, ótimo. É um jogo rápido. É um jogo Solitário. solitário. Tem depois a variante que lhe traz alguma uma interação extra para quando já estiverem habituados ao jogo podem introduzir um elemento que dá mais interação ao jogo, mas é um jogo de... Eu acho que tivemos alguma felicidade em conseguir meter muitas decisões e muita carne num ossinho pequenino. É um ossinho pequenino com muita xixa para roer. É. Em termos mecânicos, não tem nada de inovador, acho eu. São cartas que se colocam umas em cima das outras e depois são cubos que se vão mexendo. Lá está. Embora o jogo acabe por ser simples e seco, mas de facto na origem foi o processo do caminho que o café faz, desde a plantação, secagem, depois atravessar o Atlântico até... Olha, só já há bocado falámos destas questões. Porquê é que o jogo tem barcos? Não eram lá precisos, mas o barco ali é representar o café a vir do Novo Mundo, onde é praticamente todo produzido, para a velha Europa, onde depois é torrado e levado aos cafés e distribuído aos consumidores. E sendo que é essa torra que depois diferencia a qualidade, ou pelo menos o gosto do café, que nos tornou também especiais aqui o café é tão especial no nosso país. Mas pronto, não tem assim nada de inovador, mas de facto é como a Costa estava a dizer, aquilo tem decisões a toda a hora, tu ficas ali, agora faço isto, agora faço aquilo, e é simples. Portanto, tivemos também a felicidade, mais uma vez, do David nos dar liberdade criativa e de depois caprichar na produção. E eu acho que está, de facto, ali uma peça, um objeto muito bonito. As cartas são do tamanho do Dixit, são cartas muito grandes, muito bem ilustradas pela Marina Costa. Estão representados alguns dos cafés com mais história em Portugal, que as pessoas irão identificar com certeza. E é isso, acho que é de facto muito interessante. Para mim, eu tenho um especial gosto por este jogo, porque acho que é o primeiro jogo que eu não vou ter pejo de dizer aos meus amigos comprem. Eu recordo-me quando foi, é verdade, eu recordo-me quando foi do Inzi,
muitos amigos ainda de Coimbra, da altura de Coimbra, disseram, epá, onde é que se pode comprar e tal? E eu dizia, epá, eu depois digo e tal, mas nunca disse. Porquê? Epá, porque achava um absurdo completo. Aliás, a minha própria sogra me disse, eu quero comprar um jogo. E eu pensei, então, mas para quê? Para pôr depois lá numa prateleira? Epá, e um amigo meu ia dar 80 euros ou 70 euros por um jogo daqueles. Depois nunca é que não é consigo porque ele é burro, não é? Porque epá, é preciso de algum traquejo de jogar jogos para se jogar em easy, mesmo sem castelos. Portanto, o café, eu vou-lhes dizer, por duas razões, vou-lhes dizer, comprem à vontade, eu não posso oferecer porque eu sou pobre, tenho que pagar as despesas dos protótipos, e do queijo, e do vinho. Comprem à vontade, porque quando virem os vídeos explicativos e lendo as regras, vocês vão perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, porque a gente sabe que para quem se acerca de um jogo destes a primeira vez, é tudo um bicho de sete cabeças. Até a coisa mais simples é um bicho de sete cabeças. Para além disso, mesmo que ainda assim não consigam ou não gostem, epá, a caixinha fica muito bem ali na prateleira, aquilo vai ficar bem. Portanto, fixe. É um jogo para jogar ali na praia, não? Na esplanada? Uma mesa grandinha. Precisa de Se algum não espaço. estiver vento, se não estiver vento, vento. umas caixas. Não, As cartas são também. é uma caixa de tamanho de 6 castelos, uma caixa. Não, uma Não, caixa. não, não. Do tamanho do Fado, por exemplo. E dá para tu jogares numa esplanada sozinho, porque o jogo tem uma versão. Aliás, o jogo joga a solo, não tem uma versão solo, joga a solo. Joga da mesma forma a 1, 2, 3, 4 jogadores. Porque de facto é um jogo solitário, assumidamente, logo desde o início. Nós, porque se tivéssemos metido interação no jogo, o jogo deixava de ser aquilo e passava a ser. Portanto, sozinho pode jogar numa esplanada. Assim. Sim, senhor. E vais ter mais espaço para jogar nas esplanadas, não é? O que é que se segue? O que é que há depois do café? Não podemos dizer. Não podem dizer. Não podemos dizer ainda. É o que os editores quiserem. É assim, não podemos há um jogo que vai sair para o ano, não podemos dizer ainda qual é que é, já está a ser trabalhado. E depois temos em curso, eu há bocado estava a fazer as contas, não sei se são 6, se são 7 projetos. Temos 6 ou 7 jogos. Sim, temos um jogo numa editora para avaliar e para nos dizer alguma coisa. Temos um outro para apresentar a uma editora que nos pediu para apresentar, está pronto aí para o correio, não tarda. Temos o Stephens à procura de alguém que queira investir, temos que ir fazer o caminho das pedras e bater às portas. E agora estamos a trabalhar num outro projeto de jogo mais pesado, um bocadinho, situado lá nos tempos antigos, antes dos romanos, até no período pré-romano, pré-grego, que também é interessante, mas logo se verá. Portanto, depende muito do que é que as editoras querem. E os 6? O 6 Praia está iniciado. Neste momento está encostado à boxe, porque estamos a trabalhar noutras ideias, mas é um jogo que já evoluiu bastante e que é, logo que haja fumo branco, pega-se nele e começas a trabalhar outra vez. Muito bem. Só para terminar, até porque o nosso tempo também está a terminar e porque já a conversa vai longa, estamos numa fase muito particular do mundo em geral, não é? Uma coisa que a gente nunca esperava viver e isto afetou imediatamente todos os ramos, todos os meios profissionais e inevitavelmente também o mundo dos jogos de tabuleiro, que é esta fase do Covid. Como é que vocês acham que o mercado vai reagir a isto? Quais acham que vão ser as consequências mais imediatas? Isto tem há aqui duas situações que são diametralmente opostas e até contraditórias, que é, por um lado, o facto de estarmos mais tempo em casa e estarmos em isolamento proporcionou às famílias oportunidade para jogar jogos de tabuleiro. E de repente houve até um consumo, pelo que sei, maior de jogos, compraram-se monopólios, compraram-se riscos, investiu-se dinheiro em jogos de tabuleiro, porque as pessoas estão mais tempo em casa. Mas depois há o outro ponto, que é o jogo para chegar em casa teve que ser produzido, teve que ser trabalhado, teve que ser
feito, deve ser testado. E é nessa vertente que o Covid afeta. As fábricas estão fechadas para produzir jogos, os autores não se podem juntar para beber um copo de vinho e comer um queijo e trabalhar os protótipos por causa do Covid, e então vamos trabalhando remotamente, utilizando o Jamboard ou outra coisa, outra ferramenta online qualquer para ir trabalhando. As feiras não se realizam porque não podemos ter juntamento de pessoas e elas são fundamentais para a indústria funcionar. Portanto, há aqui um efeito perverso que é, de repente, cria-se a necessidade, ou pelo menos a necessidade que existia desperta mais, mas depois o produtor, o fornecedor, o distribuidor, quem cria, está um pouco atado para poder fazer este trabalho. Portanto, eu tenho sinceramente, não sei como é que isto vai afetar não há uma afetação negativa dos dois lados, do quem compra e quem faz. Não sei muito bem o que é que vai acontecer. Acho que é importante saber se vamos ter Essen. Se tivermos Essen, é uma boa notícia. E se tivermos Essen, as coisas podem, de facto, rapidamente voltar, não digo ao normal, mas ao próximo do normal. Se não houver Essen este ano, pois, as coisas vão ser piores. As coisas vão ser piores, porque os jogos... Eu pessoalmente preocupa-me por causa de outras questões. Aqui há uns tempos tive a oportunidade de conversar com um publisher espanhol que se lembra de que na crise de 2008, 2009, 2010, terem pensado que as coisas iriam correr muito mal e que depois acabaram até por ter bons anos de vendas, precisamente porque as pessoas retraíram-se de fazer grandes despesas, portanto, de comer fora, de jantar fora, de sair e por aí fora, e ficavam em casa, então compraram jogos, parecendo que é um produto caro, que é, pelo menos dá para usar várias vezes, enquanto que o jantar vais comer uma vez e depois, a menos que o regurgites, não dá para comer outra vez pagando o mesmo. A mim, e por causa de agora estar com esta imagem bonita, eu confesso que me preocupa mais o caminho da indústria. Estão-se a fazer muitos jogos e isso eu não acho mal. Porque senão estaria a dizer mal de mim, que acabei de falar que temos 5 ou 6 projetos em carteira. Já o que eu não gosto, ou que me faz espécie, é o primado do marketing cada vez maior sobre o produto. Isto é, os pequenos publishers têm cada vez mais dificuldade em mostrar o seu produto, porque apesar de terem mais canais para isso, apesar de ser mais fácil fazê-lo, captam mais dificilmente os olhos do consumidor, porque os olhos do consumidor já estão focados, viciados nas grandes empresas, nas grandes campanhas que a gente conhece. E depois, por exemplo, até no fenómeno Kickstarter, em que se compra tudo e mais alguma coisa, sem perceber bem se o que lá está é bom, se não é. Epá, acho que está a haver, de facto, lá está. É o imediatismo, é a imagem, é por aí fora que vende. E há coisas muito interessantes que estão a ser feitas a nível de jogos de tabuleiro. Nós, por exemplo, temos sempre a preocupação de procurar algumas coisas menos conhecidas. Uns anos acertamos, trazemos coisas interessantes, como, por exemplo, o Airship City há 2 anos. Este ano trouxemos umas coisas de Taiwan que o Costa leu as regras de e disse logo, vende isto o mais depressa possível, porque é horroroso. Portanto, acontece disso, mas este gosto de trazer coisas diferentes, por exemplo, um Yin Yang, que ele até tem, que é diferente, que tem uma frescura diferente lá do Oriente, ou mesmo aqui do lado de Espanha, que há coisas giras a serem feitas. É capaz, já tem que ser alguém com este gosto, com esta paixão pelo jogo a tentar descobrir, porque mesmo as pessoas que estão a ser trazidas para o hobby, é claro que eu acredito que essas pessoas também vão evoluir para critérios mais apertados e daqui a uns anos já estão a ser mais criteriosas, mas as pessoas são bombardeadas com um produto cada vez mais igual ao que já existe e que é cada vez mais bem vendido. Não é que isso seja mau, não condeno, cada um faz o seu negócio, não é? Mas temo que isso seja, isto é, olhando do meu ponto de vista, deste lado, que isso seja mais ameaçador do que propriamente esta pandemia ou o
que ela trouxer no futuro. Sim, senhor. Meus senhores, estamos aqui há 2 horas a conversar e por mim Mais facilmente duas. ficaríamos aqui mais 2. É com uma facilidade tremenda que a gente conversa aqui sobre jogos e com quem sabe dos jogos, então é muito mais fácil conversar. Tenho-vos a dizer que foi uma honra enorme ter-vos aqui no meu canal. Por acaso, quando pensei em convidar-vos, não pensei que fosse muito fácil, porque eu raramente vos vejo a comentar coisas nas redes sociais e tal, e às vezes pensei que fosse mais difícil ter-vos aqui. Apesar de não falarmos muito, somos tu cá, tu lá. É muito fácil lidar connosco. Eu digo sempre isto. Eu sou a pessoa mais fácil de levar no mundo. Pá, se me tratarem bem, fizerem bem, tem tudo de mim. Sim, não, desde que te embrulhamos em celofane em Essen, eu percebi que não havia aqui grandes barreiras a ultrapassar. Exatamente. Muito obrigado por terem estado aqui e Não, muita sorte, muito sucesso. Nosso. E obrigado. Já em breve. Sim, por agora é tudo aqui do canal. Curious Box fica por aqui. Foi Rola e Costa, a grande dupla, a dupla sensação, a dupla do momento aqui dos Jogos de Tabuleiro portugueses. Acabado de anunciar o seu café, está e também aqui com a publicidade aos 6 Castelos. Tudo grandes jogos a sair no mercado português. Ficaram aqui muitos falados, muitos nomes de autores, de criadores, de editores dos jogos nacionais. Apoiem o jogo nacional, apoiem os outros jogos também, joguem muitos jogos de tabuleiro, há muita coisa aí muito boa para ser jogada, é só procurem aqui na Curious Box. Também há muitos outros canais que vos ajudam a acertar mais nas escolhas, embora o nosso canal seja especial, claro. Muito obrigado também por estarem desse lado. Se quiserem, como sempre, seguir os nossos vídeos, é só subscrever o canal, fazer aquele likezinho, tudo o costume. Não vou pedir outra vez. E já sabem, espero ver-vos muito, muito, muito em breve, a todos, numa mesa perto de vocês. Um abraço.